Bom dia, meu nome é Nicole Santos de Oliveira Farias e eu irei apresentar um seminário sobre a geomorfologia das cavernas do Brasil. Esse trabalho foi dividido em 6 tópicos, sendo eles a introdução, karst, paisagens kársticas, morfologia kárstica, interior das cavernas e cavernas do Brasil. Depois ainda tem referências bibliográficas e agradecimentos. Bom, a introdução. Primeiramente, geomorfologia kárstica consiste no estudo da forma, gênese e dinâmicas dos relevos que estão sobre as rochas solúveis ou um pouco menos solúveis pela água. Essa informação ela vai ser um pouco melhor explicada um pouco mais à frente. Os textos bases utilizados nesse trabalho foram A Morfologia Kárstica, do livro Geomorfologia, de Cristofoletti, o texto Geomorfologia Kárstica, de Kuller, do livro Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos, de Sandra Cunha e Antônio Guerra. O texto As Cavernas do Brasil, um tesouro subterrâneo a ser descoberto, mas já ameaçado, do Jornal da USP, escrito por Ayrton Escobar. E por último, o karst, que está presente no livro Geologia Geral, de José Popp. Bom, karst. Karst é um conceito que ele tem origem tanto germânica, no quesito da origem da palavra, que ela sendo traduzida pode representar pedra dura, deserto de pedra e campos de pedras calcárias. Tem tanto também uma origem servo-croata, que isso está ligado à região em que se deu origem. Esse conceito ele nasceu para denominar uma morfologia, uma paisagem específica de um local, este sendo o que se estende do norte da Itália até o sudoeste da Eslovênia e o noroeste da Croácia. Cristofoletti ele localiza de forma mais específica essa região, dizendo que que tem a origem numa região em específico na antiga Iugoslávia, que hoje em dia representa a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, a Macedônia e a Bósnia. Essa região que ele cita é a Rijeka, que é onde é o que está representado aqui no mapa. Dessa forma, o conceito de karst começou a ser usado para denominar regiões que possuíam cavernas, rios subterrâneos, dolinas e sumidouros. E com isso, mais à frente, representando regiões constituídas de rochas solúveis, como por exemplo carbonáticas, em sua maioria, ou evaporitos, ou algumas menos solúveis em água, como por exemplo quartzitos, granito e basalto, como já foi citado um pouquinho anteriormente. Paisagens kársticas. As paisagens kársticas elas são constituídas por duas porções, a superficial e a subterrânea. A superficial sendo a exokárstica e a subterrânea a endokárstica. Essas denominações elas foram feitas por Boegli em 1980 e foi citado no texto de Kuller na página 311. A região superficial ela possui feições negativas e positivas. As feições negativas são as poliés, as úvalas e dolinas. As positivas são maciços, mogotes, torres e verrugas. Todas essas feições serão citadas um pouco mais à frente, de uma forma um pouco mais resumida, também para poder dar um maior enfoque na região subterrânea, que representa as cavernas. Continuando, a região superficial ela é seca. Isso se dá por conta dos cursos de água, os quais os cursos de águas na superfície eles desaparecem por meio dos sumidouros e com isso vão para as regiões subterrâneas. E é por conta disso que a vegetação possui raízes muito profundas.
Bom, as paisagens kársticas têm algumas condições básicas para o desenvolvimento desse modelo, segundo Cristoforetti. Essas três condições seriam a existência na superfície ou próximo dela de considerável espessura de rochas solúveis, a precipitação moderada com áreas úmidas, áridas, semiáridas e amplitude topográfica elevada. Bom, aqui tem um modelinho da paisagem kárstica e podemos observar a porção superficial, onde tem um curso do rio que desaparece da superfície por meio de um sumidouro. Temos a porção subterrânea aqui representada com seus espelhotemas, que seriam estalactite, estalagmite, e também as colunas. Bom, a morfologia kárstica. A morfologia kárstica foi classificada por White em 1988, utilizando uma classificação de paisagens kársticas em função da feição dominante, ou seja, podendo existindo karstes de lápias, karstes de dolinas, karstes de pólias e assim por diante. Dessa forma, agora eu vou abordar essas feições em si, e depois vou dar um maior enfoque nesse último tópico, tendo um slide só para ele. Lápias. As lápias representam caneluras ou sulcos presentes na superfície da rocha, como por exemplo aparece nessa imagem, na letra A, lápias horizontais, na letra B, lápias verticais e na letra C, as lápias em forma de pináculos. Apoliés são basicamente as planícies kársticas, como é representado aqui nessa imagem. Bom, as dolinas. As dolinas são depressões em forma oval, com contornos sinuosos e não angulosos. E já as úvalas são a convergência de mais de uma dolina, como representado nessa imagem. Os maciços são grandes planaltos na superfície, como representado aqui nessa imagem do maciço Cerca Grande de Minas Gerais. Além disso, eles possuem campos de lápias em suas paredes e possuem também uma porção endokárstica muito bem desenvolvida. Mogotes são feições típicas do karst tropical. Elas são constituídas de morros residuais. Já as torres, elas são variações desses mogotes, que são representadas por conjuntos de torres de centenas de metros, como representado nessa imagem, que apresenta uma região da China. Já as verrugas, que no caso eu não achei uma imagem específica, constitui os afloramentos individualizados. As formas fluviokársticas são constituídas pelos cursos de água que passam tanto pela porção superficial da paisagem kárstica, tanto quanto pela porção subterrânea. Dessa forma, como podemos ver aqui na imagem, na letra B, sendo os sumidouros, que já foi citado anteriormente, que é onde a água da superfície desaparece e vai em direção à região endokárstica. E na letra D, a ressurgência. A ressurgência seria a água da região subterrânea que reaparece e ressurge na porção superficial. E com isso, essa ressurgência e desaparecimento dessa água da superfície representando o Vale Cego. Formas e hidrologia endokársticas. Esse tópico ele vai abordar nas questões das cavernas e será abordado nos slides mais à frente. Aqui eu só vou definir o que é caverna, que basicamente são todos os condutos subterrâneos que o ser humano tem acesso.
O interior das cavernas. O interior das cavernas possui tanto feições negativas de lapisamento quanto espelhotemas. A hidrologia, em conjunto com o padrão estrutural da rocha, é responsável pela forma, gênese e dinâmica dessa região endocárstica. Essa região ela é dividida em 3 níveis, que são representados nessa imagem: o vadoso, o anfíbio e o freático. O primeiro representado aqui é sendo uma porção superior, que é o vadoso, não ocorrendo corrosão. No anfíbio, representado pelo número 2, ele é denominado de zona ativa de corrosão. E no número 3, o freático, que por conta da pressão das águas se acelera o processo de corrosão. Agora os espelhotemas. Os espelhotemas são a deposição de minerais no teto e paredes de cavernas. Esses minerais sendo os que constituem a rocha do local, podendo ser de diversos minerais, mas os principais são os carbonáticos, como se tem no exemplo abaixo. Estalactites e estalagmites são tipos de espelhotemas, sendo estalactites estruturas vindas do teto em direção ao piso da caverna, assim em forma de tubos. Elas são formadas por conta da ação da água, que penetra em fendas dessa rocha constituinte e dissolvem esse mineral dessa rocha e forma essas feições. E já os estalagmites são formados da precipitação desses estalactites no piso da caverna, sendo assim uma acumulação desse minério dissolvido e se formando do piso em direção ao teto. E dessa forma, quando se encontram as estruturas de estalactite e estalagmites, quando elas se conectam, elas formam as colunas. Bom, as cavernas do Brasil são mais de 20.000 cavernas e se tem uma diversidade geológica bem grande, como representado aqui nessa tabela, sendo sua maioria de carbonatos, depois de quartzitos, arenitos e depois ferruginosas. Essa diversidade será melhor representada no slide a seguir, que vai apresentar um mapa. Como podemos ver, por exemplo, o exemplo de Carajás, no Pará, aqui as rochas as de origem de rochas ferruginosas estando aqui, e também a gente pode também evidenciar o quão grande é a porção de cavernas de origem de rochas carbonáticas, como é representado aqui nessa região do mapa. Aqui nós temos a imagem do exemplo de Carajás, no Pará, do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no sudeste do Pará. Temos outros exemplos também, como por exemplo na Lagoa Santa de Minas Gerais, representado nessa imagem pela Gruta Lapinha em Minas Gerais. Temos também o exemplo de Peruaçu, em Minas Gerais também, representado nessa imagem pelo Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas. Temos também Bonito, em Mato Grosso do Sul, representado nessa imagem pela Gruta do Lago Azul. Bom, e é isso. Essas aqui são as referências bibliográficas que foram utilizadas. E obrigada por assistir.